Quem vive na cidade está exposto a um número imenso de doenças. Muitas delas nunca chegaram aos povos que moram na floresta. As aldeias isoladas em que várias etnias indígenas retiram seus alimentos da própria natureza, sem qualquer contato com os brancos da cidade, estão ainda mais vulneráveis a doenças graves. Por causa desta fragilidade biológica, a Covid-19 caiu como uma bomba nas aldeias dos povos originários do território hoje chamado Brasil. Os números da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde mostravam em julho 4.213 infectados e 216 óbitos. Mas a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, entidade da sociedade civil, informou a existência de quase 5.000 infectados e 501 mortos até o mesmo período, quase o dobro do número oficial. Em agosto, durante um encontro virtual realizado pela SOS Chavante, Revista Chapuri e frentes parlamentares, a quantidade de infectados já chegava a 25.000 e os mortos eram 678. Segundo o Comitê Nacional de Memória e Vida Indígena, 148 povos haviam sido afetados. Essas comunidades, elas não têm a mesma memória imunológica que a gente, então elas são extremamente suscetíveis a qualquer doença, principalmente ao coronavírus, que nesses lugares e entre essas comunidades pode ser fatal. Então é preciso um cuidado muito grande nessas localidades, tanto que existe uma ação hoje no Supremo que determinou a colocação de barreiras sanitárias em 33 terras com indígenas isolados e de recente contato para evitar que a doença entre nessas localidades. Precisa contar com a participação dos povos indígenas no sentido dessa construção, na elaboração, na avaliação, no monitoramento. Hoje os povos indígenas têm colocado os seus trabalhos nessa linha de frente, tanto da comunicação, de informar sobre o Covid-19, também como na barreira sanitária, e precisam ser apoiadas, né? As ações ainda não têm ainda a sua totalidade, precisa implementar as legislações que recentemente nós aprovamos no Congresso Nacional, a 14021, fazer com que os dados, as subnotificações, elas desapareçam. É preciso fazer com que os dados sejam de uma forma monitorada e que possam serem colocados num plano de ação para combater a contaminação, fazer com que os pacientes haja uma recuperação, tem que considerar a questão da falta de estrutura e é preciso investimento relacionado a esse momento de pandemia. Para o líder do governo na Câmara, a discrepância entre os números das ONGs e do governo não é um problema. Os números são, obviamente, colhidos de forma diferente. Já existia esse problema também com a questão dos próprios estados, secretarias de estados, que mandavam números em horários diferentes e o fechamento nunca batia. Isso não é um problema. Os números não são um problema. O problema é que precisamos atender a população indígena com muita prioridade, né, porque são os pioneiros desse nosso Brasil, os donos dessa nossa terra, e merecem todo o respeito do governo, um tratamento digno e de qualidade. O secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde explica que os números usados pelo governo são relativos especificamente aos indígenas que vivem em aldeias. É importante dizer que a taxa de letalidade dentre os indígenas está em 2,1%. A gente vê muitas reportagens, muitos estudos que indicam um número diferenciado desse. Mas os nossos números aqui, eles se dão com base nos 14.200 profissionais que estão em campo. Lembrando que uma pessoa nasce e morre indígena. Jamais vamos negar isso, esse direito. Mas a área de atribuição da CESAI são de indígenas aldeados. E é esse número que nós trabalhamos. Historicamente, quem leva novas doenças para as aldeias é o homem branco. Para evitar mais mortes entre indígenas, é preciso separar estes povos de quem mora nas cidades. Só que alguns deputados e ONGs dizem que este trabalho não foi bem feito lá atrás. O que é necessário é a testagem efetiva de todos os agentes que vão ter contato com o povo indígena, para que todos os povos indígenas, qualquer indígena que tenha necessidade de ir até a cidade, acessar algum tipo de serviço, ele tem que ser testado na ida e na volta, porque ele pode levar a doença para a sua comunidade,
E, sem sombra de dúvida, nós vamos aprender que no pós-pandemia a gente precisa ampliar a atenção da saúde indígena também para o setor hospitalar. O ideal é que não entrasse o coronavírus nas aldeias, né? Era preciso ter reforçado as barreiras sanitárias, que as próprias comunidades tomaram iniciativa. Era necessário estabelecer quais as vias de contaminação, e a gente sabe que as ilegalidades relacionadas à invasão às terras indígenas não cessaram, como a entrada de madeireiros, de garimpeiro, e aí deveria ser tomado uma ação para fortalecer essas fiscalizações de forma mais permanente, para evitar que invasores adentrassem nas terras indígenas, assim promovesse ainda mais a contaminação. Lembrando que a CESAI faz atenção saúde da família. Ela então possui diferentes postos de atendimento às pessoas para fazer saúde da família, atenção primária. Sempre que o indígena tem qualquer tipo de agravamento, ele precisa ser referenciado como qualquer outro brasileiro nos municípios ou nos estados. E nesse contexto, a CESAI o acompanha do início ao final do tratamento.